contra o Ocidente, contra os Estados Unidos. Acho que para médio e longo prazo, péssimo para a América e para o Ocidente. A oposição no Congresso, eles estão querendo passar mais aumentos e minar o déficit fiscal, que é o primeiro e grande pilar, e com isso eu concordo plenamente com a política do Javier Milei. Não é tão simples assim restaurar a economia de um país depois de décadas de tanta destruição. Não precisa ficar curioso com a minha postura, espere a mesma postura minha, seja com Milei, com Bolsonaro, com Paulo Guedes, com qualquer outro governo, que eu, porventura, demonstre alinhamento de ideias, de visão e de políticas econômicas. E eu jamais vou deixar de criticar quem quer que seja. Começando mais um Responde as perguntas que vocês enviaram na quinta-feira, dia 4 de setembro. Como sempre foram várias, meu muito obrigado. E antes de respondê-las, apenas um recado importante, porque muitas perguntas que eu recebo aqui são mais genéricas sobre mercado, investimentos, o que fazer, o que faz sentido. E claro que eu sempre respondo, mas é fundamental que você busque uma assessoria personalizada que atenda os seus problemas específicos. Por isso, qualquer questionamento, qualquer inquietação aí com a sua carteira de investimentos, fale com os profissionais da Liberta Investimentos. Nossa equipe de assessoria está pronta para atender você. Link na descrição do vídeo, código que é em algum lugar da tela. Assim você pode ter uma avaliação completa sobre a sua carteira, sobre a situação patrimonial, enfim, seus objetivos, necessidades. Então, Liberta Investimentos é a melhor saída para você entender o que fazer daqui para frente com os seus investimentos. Muito bem, aqui a pergunta, vamos lá. Todos animados com a possibilidade de corte de juros pelo Fed. Quais são os possíveis gatilhos para o mercado deixar de estar eufórico com dados econômicos fracos e começar a se preocupar com uma recessão? Pois sabe que o comportamento de hoje, estou gravando na sexta-feira, 5 de setembro, foi, eu diria, sintomático disso, porque saiu o dado de emprego, a criação de empregos do Non-Farm Payrolls, então a folha de pagamentos não agrícola. Já vou falar qual foi o dado, que foi bem abaixo das expectativas, então ruim. O que, então, fortalece a possibilidade de corte de juros na próxima reunião, e o mercado saiu disparando, SP500 subindo forte, e depois ao longo do dia foi perdendo força e virou até neste momento, vamos ver como é que tá aqui, ó, tá aqui uma queda de 0,40%, um pouco daquela euforia momentânea ficou para trás, e o mercado já tendo uma outra avaliação do que está acontecendo. Porque sim, o dado de emprego que veio, tá aqui, ó, 22 mil vagas criadas em agosto, contra uma expectativa de 75 mil, aumentou levemente a taxa de desemprego para 4,3%, mas o que realmente chamou atenção também foi não apenas isso, mas a revisão da revisão. Lembra que eu comentei já sobre como os dados de empregos vão sendo revisados ao longo do período, porque são dados que dependem de respostas de pesquisas pelas empresas, e que o primeiro envio de respostas tem uma participação baixa, depois tem o segundo, terceiro envio, aí a participação aumenta e todos os respondentes estão respondendo a pesquisa. Pois junho já tinha sido revisado para baixo, tinha quase zerado, e agora veio a revisão da revisão, e o mês de junho agora mostra uma contração na criação de empregos de 13 mil. E foi o primeiro número negativo em tanto tempo, deixa eu até colocar aqui, ó. Desde 2021, aliás, dezembro de 20, que não tínhamos uma queda, então uma destruição líquida de empregos. Então, sim, o mercado dá alguns sinais, a economia, de que está fraquejando. E talvez o comportamento de hoje dos mercados já surgiram isso. Olha, sim, é positivo redução de juros, mas se for por conta de uma recessão cuja probabilidade agora aumenta, não é bom. Ok, baixa juros, mas é porque uma recessão pode estar se aproximando do horizonte. Isso é ruim. E mais, para o governo americano, que está com déficit fiscal, uma recessão reduz a arrecadação, aprofunda o déficit fiscal, então não é uma boa notícia para a economia e nem para as contas públicas americanas. Então vamos ver. Mas de fato, a probabilidade agora de corte de juros, aqui está nas apostas da CME, agora 90% de chance de 25 pontos base, ou até já 10% de chance de 0,5% de cortes
na próxima reunião agora do dia 17 de setembro. Então aqui é o que temos sobre a economia americana neste momento. Aqui vamos lá. Sobre a lei Magnitsky, o contágio que você normalmente fala também se aplica a pessoas físicas ou só jurídicas? Exemplo, se o bebê for sancionado, um cliente do banco pode ser sancionado por tabela? Não. Não é, o cliente não é sancionado por tabela, mas o cliente pode ser inviabilizado de fazer transferências para o exterior, porque tem conta no Banco do Brasil que não consegue fazer transferências com outros bancos. Esse é o problema. Não é que o cliente foi sancionado, é que o banco dele, caso esteja sancionado, não vai conseguir realizar as operações que normalmente conseguiria. Um possível acordo Mercosul-União Europeia vem em momento providencial diante das tarifas do Trump? Sem dúvida que sim, é importante sempre acordos comerciais, mas são dois blocos relativamente protecionistas, tanto na União Europeia quanto o Mercosul, deveriam favorecer muito mais o livre comércio, mesmo entre eles e fora também, mas sim, é uma notícia positiva e espero que aconteça. Comprando Bitcoin em reais, preciso me atentar à volatilidade do dólar? É algo a ser pensado na hora de comprar e vender? Não deveria se preocupar com isso, porque o que está volátil nessa dinâmica é a nossa moeda, o real brasileiro. É ele que é volátil, não é o dólar, é o real brasileiro. Mas a gente, como vive no Brasil, costuma precificar tudo na nossa moeda. Quando o câmbio se move, a gente acha, não, o dólar que é volátil. Não, é o real que é volátil e não o dólar. E se você está comprando bitcoins, seja no Brasil, nos Estados Unidos, em qualquer lugar do planeta, você precisa ter a exposição dupla, tanto ao Bitcoin quanto ao dólar, ao câmbio, porque ele é precificado no dólar. E se você busca a proteção completa, para mim não tem que nem olhar para a volatilidade da taxa de câmbio do real brasileiro. Esquece isso. Compra o Bitcoin e pronto. Qual a sua opinião sobre a visão do Russell Napier na entrevista ao Futuro do Dólar, de que investidores deveriam diminuir posição em bonds e growth stocks, ações de crescimento, e aumentar a posição em ações de valor pensando no longo prazo? Eu concordo plenamente. Eu fiz um vídeo que acabei de gravar, deve estar sendo publicado, editado para ser publicado no sábado, então quando vocês assistirem Hoje Responde no domingo, possivelmente já terá sido publicado no sábado, então ontem. Ontem para vocês, né? Não para mim. Mas assistam esse vídeo porque eu exploro mais essas questões, mas vale a pena responder, porque o cenário que se desenha, e eu não estou pensando neste ano, no próximo, sim, realmente, assim, 5 anos para frente, é um cenário de possivelmente mais inflação, porque as dívidas dos governos são impagáveis e eles recorrerão à inflação. Alguma forma de criação de dinheiro para comprar a dívida pública, monetizar a dívida pública, o que vai desvalorizar a moeda. Só que eles podem fazer isso conjuntamente com repressão financeira, tentando controlar taxas de juros, forçando a poupança privada a comprar a dívida pública, da maneira que for. Esse é o grande receio, é o grande alerta do Russell Napier, repressão financeira. E nesse sentido, não dá para ficar alocado em bonds, especialmente de longo prazo, especialmente de governos. Então, para mim, a posição em renda fixa, em qualquer moeda, ela é mais uma posição de curto prazo. Para mim é algo assim, estourando 5 anos, estourando. Se puder ser menos, melhor. Mais para gestão de liquidez do que uma posição de preservação de patrimônio de longo prazo. É assim que eu vejo, então nisso eu concordo com o Napier. Onde a gente discorda é que ele defende mais o ouro e acha que o Bitcoin não tem futuro. Eu discordo redondamente dele nesse quesito. Acho que os dois têm futuro, tanto o ouro quanto o Bitcoin com potencial ainda maior de valorização. E as ações, também vejo que as ações de crescimento, a growth, principalmente as empresas de tecnologia, uma ou outra pode se sobressair, mas para mim já tem tanta expectativa de um cenário continuado de melhora nos resultados, de crescimento constante, que para mim o risco embutido nesses valuations ele é muito grande. Então eu prefiro ou ações de crescimento, de negócios mais sólidos, ou até aqueles setores que estão mal precificados, em que há uma margem de segurança maior, porque o valuation está bem lá embaixo, preço mais descontado, portanto, uma simetria positiva, tem mais a ganhar do que a perder, que não é o que eu vejo nessas ações de growth ou ações de tecnologia. Então eu prefiro não correr esse risco,
E paciência, a Nvidia vai subir mais 2 vezes daqui, tá bom. Eu não quero correr esse risco. Eu prefiro correr riscos que eu conheço melhor e que eu entendo a tese e tenho mais conforto para segurar em qualquer cenário de mercado. Recessão, não recessão, enfim. Estamos vendo os Estados Unidos jogando a Índia literalmente no colo de Pequim, após a imposição de tarifas aos indianos. Diante disso, quais serão as consequências para o sistema econômico internacional no longo prazo? Especialmente para a hegemonia do dólar, caso essa política tarifária americana persista após a era Trump. Eu concordo, e por tudo que eu já li a respeito nos últimos dias e semanas, vejo como um erro do Trump ter tarifado a Índia e ter provocado ou influenciado uma aproximação ainda maior entre Xi Jinping, Putin, o Narendra Modi, agora o Kim Jong-un também, o da Coreia do Norte. É uma aliança fortíssima que se fortalece contra o Ocidente, contra os Estados Unidos, e acho que para médio e longo prazo, péssimo para a América e para o Ocidente. Sobre o dólar em específico, o dólar está tendo a sua hegemonia minada, sobretudo pelas ações dos Estados Unidos, há anos, e que se aprofundaram com a guerra da Ucrânia, quando congelaram reservas da Rússia, quando impuseram várias sanções a vários bancos, isso que acabou minando a confiança na moeda americana, porque o dólar estava sendo usado cada vez mais como uma arma financeira, uma arma geopolítica. E isso não mudou, isso vai continuar. É uma das ferramentas que os americanos não querem abrir mão, o dólar como uma arma geopolítica. Então eles vão buscar, isso que é a parte paradoxal, porque eles querem preservar a hegemonia do dólar, mas essas ações fazem os países buscarem alternativas, e ao mesmo tempo eles querem desvalorizar a moeda americana para reindustrializar o país e reduzir o déficit comercial. Enfim, esse é o paradoxo da política econômica do seu Trump, do seu Scott Bessent. E entendo que essa política, ela persiste mesmo após Trump. A política especialmente de manter a hegemonia do dólar, mas assim, o estrago está feito, né? A perda de credibilidade, e isso já ficou para trás. Por isso os países também têm buscado cada vez mais ouro como reservas. Eu fiz no vídeo de ontem, tem o gráfico do Tavi Costa mostrando a proporção de ouro nas reservas dos países que desde 96 não havia superado a proporção de treasuries americanos, a dívida pública do ZEUA. Vemos hoje uma corrida para a exploração de vários elementos minerais, lítio, níquel, cobalto, etc. Por favor, consegue nos dar alguma indicação de como aproveitar essa necessidade de novos investimentos? Pois o Russell Napier falou sobre como o mundo vai acabar passando por um novo ciclo de CAPEX, de investimento em capacidade produtiva, em infraestrutura, em minerais, metais base, enfim, tudo que é necessário para o crescimento econômico, especialmente por conta das necessidades energéticas e pelo subinvestimento que houve nos últimos anos, nessa ideia de acabar com petróleo, que não vamos mais precisar de petróleo e derivados, balela, vamos precisar de combustíveis fósseis, e houve pouco investimento, então ele acha que vai ter um novo ciclo de CAPEX nas economias. Empresas que beneficiam disso, então empresas provedoras de maquinário, de serviço para esses setores, as próprias commodities em si, uma dessas que a gente trouxe, um desses grupos, é a tese do Marcelo Lopes, da L2 Capital, o grupo de metais da platina, o PGM, Platinum Group Metals, então platina, paládio, ródio, enfim, e são metais importantes que, por serem demandados em veículos, em automóveis a combustão também, inclusive híbridos, eles terão a sua demanda aumentada e há um descasamento entre oferta e demanda. Essa é uma forma. Mas, enfim, acho que aí tem que entrar... É bom entender a dinâmica exata de cada metal, para entender se há descasamento de oferta e demanda, se isso pode resultar numa valorização no preço dessas commodities,
Que elas serão demandadas, sim, nós sabemos, mas é preciso ir no micro de cada uma. Entenda exatamente como está a equação de oferta e demanda dessas commodities. É o que eu poderia sugerir antes de sair investindo meio à la louca. Qual será o desfecho das tarifas do Trump que foram classificadas como ilegais pela Corte Americana? Previsão de impacto no DXY, o Dollar Index? Corte de juros, Treasury Bonds, Stock Market americano? Ainda cedo para dizer, o governo americano vai recorrer. Por hora, não diria que mudou alguma coisa. Sim, foi um revés, mas acho que tem que aguardar. Um revés para o Trump ter as tarifas questionadas na justiça. No vídeo seu recente, você mencionou o aumento das reservas bancárias como medida de enxugar a liquidez do mercado. Nunca tinha pensado nessa medida. Você acha que é uma medida razoável de ser considerada numa tentativa hipotética de controlar a inflação por diminuição da cedência de crédito, por exemplo? Não. O mais adequado, quando se fala de controle da quantidade de dinheiro, seria cessar ou diminuir a expansão do crédito e a expansão futura. Mas a expansão que já ocorreu, tentar enxugá-la, tentar destruir essa liquidez ou remover essa liquidez pode gerar mais problemas do que o contrário. O importante é evitar perturbações fortes, bruscas na quantidade de dinheiro. Seja para cima, imprimindo dinheiro, seja para baixo também, removendo muita liquidez, tirando dinheiro do mercado. O exemplo máximo dessa perturbação de remoção de liquidez foi o Plano Collor. Aquilo foi uma forma de tirar dinheiro de circulação, bloqueando a conta corrente, a poupança da população. Uma atrocidade, uma excrescência, um absurdo completo. O que está sendo feito agora na Argentina, aumentando o nível de compulsório, é tentar remover parte dessa liquidez, aumentando o encaixe dos bancos, desincentivando a expansão de crédito, mas é algo paliativo, não é permanente, não é sustentável e traz efeitos secundários prejudiciais, disparada de taxa de juros. Quem precisa de crédito para tocar seus negócios pode não conseguir mais crédito, então isso pode levar até uma queda forte na atividade econômica, recessão. Para mim não é o melhor remédio esse tipo de medida. Aqui tem uma provocativa. Suas previsões sobre o Milei floparam. A economia da Argentina está indo para o buraco. Primeiro, não, a economia não está indo para o buraco. Segundo, felizmente, tudo que eu falei está aqui devidamente registrado. E eu vejo às vezes o pessoal compartilhando só títulos ou capas dos vídeos como evidência do que eu falei ou de todo o conteúdo dito aqui. E quem olha só as capas não pega nem 0,5% do conteúdo que a gente expõe semanalmente. E desde o início, quando o Milei estava ganhando as primárias, depois quando ganhou as eleições, eu sempre deixei muito claro o meu otimismo, a minha concordância com as políticas que ele defendia, a maior parte delas, com as quais eu concordava e defendia como sendo as melhores para que a Argentina saísse do buraco e desfizesse décadas de destruição econômica para que se restaurasse, se recuperasse a economia da Argentina. Porém, sempre deixei muito claro a minha hesitação, a minha preocupação com a personalidade dele, com a dificuldade que ele teria de transitar pela política, de conseguir passar as reformas, pela sua postura, pela forma como ele, ao longo da sua trajetória política, foi acumulando inimigos também, ex-aliados, destruindo pontes, e isso sim me deixava muito receoso que ele teria dificuldade de promover as reformas necessárias. Então, a viabilidade política e como ele lidaria com a política era um grande receio. No começo parecia ir bem, mas já deu uma desandada ali com a vice-presidente, a Vitória Villarruel, que acabou também cortando relações. E depois de algumas vitórias iniciais com os decretos, com as medidas de déficit zero, que são vitórias e são importantes, ajudou a estabilizar. Olha o câmbio da Argentina. Estabilizou o câmbio. Dizer que foi um fracasso, o câmbio foi destruído pelos governos anteriores, chegou em 1.500 pesos por dólar e conseguiu estabilizar. Mas algumas coisas permaneciam por serem feitas, como, por exemplo, liberar o câmbio, que liberou em parte, dependente de um crédito do empréstimo do FMI, adotou essa banda de flutuação, mas sempre com que também foi outro receio meu,
sempre tentando controlar muito, quase assim, microeconomicamente, as variáveis. Pô, a inflação não pode sair nada do controle, tem que só baixar a inflação, baixar a inflação. Se ela sobe um pouquinho, um pouco mais do que eles estavam esperando, isso vai minar a popularidade, vai complicar aí a política e pode comprometer as eleições parlamentares agora, que vai ter hoje mesmo, domingo, 7 de setembro, na província de Buenos Aires, e em outubro no restante do país. O temor da política e a necessidade de ter maioria no Congresso deixou o Milei sempre muito refém de tentar controlar demais as variáveis econômicas no curtíssimo prazo, que para mim foi algo equivocado da parte dele, isso eu falei desde o início. Eu discordava dessa a ideia de controlar o câmbio, de não soltar o cepo, e agora cá estamos em que ele, por conta da turbulência às vésperas das eleições, por conta dos escândalos dos áudios, que ainda não temos uma investigação completa para saber se são reais, se houve corrupção, se não houve, enfim. Ele vem perdendo capital político, ele vem sofrendo mais ataques da oposição, e claro, a oposição, a política, é uma sujeira sem parar. E nesse momento de eleição, os caras esperaram o momento para gerar muito ruído e minar a popularidade dele, e parte estão conseguindo. Será que vai ser suficiente para reverter a expectativa positiva que tinha das eleições? Logo saberemos. Até o fim do dia de hoje, domingo, 7 de setembro, saberemos. Mas como será depois, ainda não sei. Então, não, a economia da Argentina ela não está indo para o buraco, mas, como eu sempre deixei muito claro, as reformas que o Milei estava promovendo, o trabalho que ele estava realizando, estava longe de ter sido terminado. Tinha muita coisa para fazer e, mais ainda, consolidar as reformas. Não é tão simples assim restaurar a economia de um país depois de décadas e de tanta destruição e com um histórico e com a oposição querendo minar as reformas. O déficit fiscal, a oposição no Congresso, eles estão querendo passar mais aumentos e minar o déficit fiscal, que é o primeiro e grande pilar, e com isso eu concordo plenamente com a política do Javier Milei. Então é isso, mas podem seguir mandando perguntas provocativas, porque eu seguirei respondendo, e se em algum momento eu errar alguma coisa, se eu me arrepender de algo que eu disse, se eu precisar me retratar por qualquer coisa que seja, eu virei aqui e falarei sem o menor problema. Vai dizer em algum momento que Milei abandonou o ANCAP? Curioso com a sua postura agora. Pois, acabei de descrever, mas eu acabei selecionando essa pergunta para complementar na resposta. A minha postura é a mesma de sempre. Eu vou deixar muito claro o que eu penso, o que eu defendo, vou ser transparente com os meus receios, com o que eu acho que pode dar errado, e se houver algum erro por esse governo, por qualquer outro, eu vou apontar. Como foi o caso da Libra lá, escândalo, um absurdo completo, aquela promoção do golpe da Cripto Libra, tem aqui vídeo sobre isso. Como foi no governo do Bolsonaro com Paulo Guedes, que eu defendi a agenda do Paulo Guedes, mas critiquei muitas medidas, sobretudo a política cambial, de deixar o dólar ir para o espaço. Erro crasso. Vou sempre criticar, vou sempre ser transparente. Então, podem seguir aqui fazendo perguntas como essa. Para mim, o Milei ele não abandonou o ANCAP, acho que não abandonou, mas uma coisa, acho que por isso eu também quis responder essa pergunta. Uma coisa é o ANCAP, o anarcocapitalismo, na teoria. O que você defende como a política correta, o que você considera que é eticamente correto, o que não é uma coisa, e filosofia política ainda. Agora, sentou lá na cadeira de presidente e tem que aprovar as políticas, bom, aí você lida com o possível politicamente. E o que eu fui tentando explicar ao longo do caminho era as políticas do Milei, o que eu concordava, o que estava certo, o que eu não concordava, o que eu entendia que era a leitura política dele, o cálculo racional do porquê ele estava fazendo aquilo, e sendo que algumas políticas que ele defende, eu discordo completamente. Aquela ideia de banca Simons, de 100% de reservas, de aumentar em caixas de bancos, uma loucura absurda. Ele defende isso, eu discordo. Então, não precisa ficar curioso com a minha postura, eu diria o seguinte: espere a mesma postura minha para sempre, seja com Milei, com Bolsonaro, com Paulo Guedes, com qualquer outro governo, que eu, porventura, demonstre alinhamento de ideias, de visão e de políticas econômicas. E eu jamais vou deixar de criticar quem quer que seja. Então,
E se eu deixar, por favor, vem aqui e aí sim me critique. Crise demográfica é um problema tão grande assim, poucas pessoas falando como você vê isso e qual é o impacto nos investimentos. Sem dúvida que a crise demográfica é um problema mundial. Até é um vídeo que eu ainda vou fazer mais específico sobre isso, porque nós não temos muita evidência empírica de economias avançadas vivendo com uma queda populacional, com as baixas taxas de natalidade que estamos vendo agora. Então é uma novidade e é um desafio enorme, especialmente pelo paradigma dos países hoje em dia. Nos países desenvolvidos, em que há um forte amparo do Estado, bem-estar social, que é algo insustentável. Até esses dias o Friedrich Merz da Alemanha, o premier da Alemanha, reconheceu, olha, o estado de bem-estar social não é mais sustentável. Nunca foi, mas agora está dizendo que não é. Mas nesse paradigma de Estado gastador, altamente endividado, com déficits ainda persistentes, e com a demografia desfavorável, queda de população, como é que um país vai crescer e conseguir repagar essa dívida sem um crescimento da produção? Ou é austeridade fiscal, repactuar promessas antigas eleitoreiras que não têm mais como serem financiadas. Mas é sim um problema porque um país só cresce ou com mais trabalhadores, que estão produzindo, portanto, mais gente trabalhando, é mais produção. Ou então também com aumento de produtividade. Você, inclusive, pode ter uma queda populacional, mas se o ganho de produtividade superar o efeito negativo da queda populacional na produção, a economia pode até crescer. É curioso como a gente vê o caso do Japão, a economia estagnada durante muitos anos, até decaiu em alguns anos, mas esse é o PIB absoluto. Analisando o PIB per capita, o Japão tem aumentado o PIB per capita. Então tem menos gente, mas a produção ou estagnou, ou cresceu pouco, ou caiu menos. Então o PIB per capita está aumentando. Mas sim, é um problema muito relevante para as economias modernas, especialmente aquelas que têm um estado de bem-estar social tão elevado e que gera um peso, um fardo nos cofres públicos enorme. Então estamos de volta à Guerra Fria e quais as consequências disso? Na verdade estamos já há alguns anos. O primeiro vídeo que eu fiz sobre isso foi lá em 2019. Assistam lá no canal, aqui no canal, sobre a Guerra Fria 2.0. E o primeiro autor, historiador que eu vi comentando sobre isso, falando abertamente sobre a nova Guerra Fria, foi o Niall Ferguson, o historiador escocês. Então, sim. E as consequências já estamos vendo. A geopolítica cada vez mais importante no mundo. Com a vitória da direita em 2026, você aceitaria compor a equipe econômica do novo governo? Não. Não aceitaria. Desejo muito sucesso. Espero que ganhe uma chapa da direita, uma aliança da direita. Mas não tenho nenhuma intenção de fazer parte de nenhum governo tão cedo. Quem sabe daqui a alguns 10, 15, 20 anos, sei lá. Hoje, zero vontade. Europa entrando em dominância fiscal, onde vai parar o endividamento global? Pois eu me refiro novamente ao vídeo de sábado, porque onde vai parar? Os bancos centrais vão ter que monetizar boa parte dessa dívida. Eu observo sempre, acompanho os dados dos bancos centrais e como eles estão removendo liquidez, eles estão vendendo ativos, isso o Banco Central Europeu, o BCE, o Fed também. E logo eles vão ter que parar com isso, vão ter que voltar a comprar a dívida dos países, porque o que está acontecendo? Os juros estão subindo, não param de subir, juros longos, e isso vai inviabilizar a rolagem da dívida desses países, porque eles podem quebrar, não conseguem pagar juros tão elevados. Então, para onde vai o endividamento? Ele já se esgotou, está no limite. Essa é a verdade. O endividamento global, esse grande ciclo de dívida que o Ray Dalio cunhou, né, a forma que ele denominou este período, já chegou ao seu esgotamento. Não tem como. E se a austeridade fiscal é politicamente inviável, inflação é o único remédio. E aí como é que a gente faz? É ouro, é Bitcoin, ativos escassos, qualquer coisa que proteja da desvalorização do dinheiro. A União dos Comunistas tem alguma chance de superar economicamente os Estados Unidos? O desfile do exército na China é algo comum, ou esse foi diferente e por isso irritou o Trump? Não é. Eu diria que sim, é comum, eles fazem de tempos em tempos. O que chamou mais atenção foi a recepção calorosa e quem acompanhou lá junto do Xi Jinping, o Putin e o Kim Jong-un da Coreia do Norte. Então, acho que isso foi diferente, essa proximidade tão forte ali e tão visível e comunicada de forma
tão gritante para todo mundo. Acho que isso é o que chamou mais atenção, mais do que todos os mísseis, tecnologia, aviões, submarinos, etc. Agora, se a União dos Comunistas tem alguma chance de superar economicamente os Estados Unidos? Não acredito que tenha chance de superar os Estados Unidos, porque este modelo econômico não é capaz de superar os Estados Unidos. A não ser que os Estados Unidos abandonem o seu modelo econômico e adotem cada vez mais o modelo de intervencionismo. Aí seria um problema, sim, para a América. Agora, falando de questões militares, um confronto bélico, aí é outro problema, aí a gente não está falando mais de economia e sim de questões militares, e que aí eu não vou entrar na análise porque não é a minha especialidade, mas espero que a gente não tenha que falar sobre isso. E que nenhum confronto assim aconteça. Banco Master pagando 70% do FGC, mais multa bilionária da Magnitsky. Crash bancário? Não é crash bancário. Primeiro, a Magnitsky multa não aconteceu. Está no radar, pode acontecer. É sim uma possibilidade real. Existe um temor real por parte do Banco do Brasil, por isso eu fiz aquele vídeo sobre o assunto. Mas, qualquer que seja a consequência da Magnitsky, multa para o Banco do Brasil ou outras consequências, o sistema financeiro de nenhum país há a possibilidade de ter um crash efetivo, porque o Banco Central intervém injetando liquidez e impede uma quebradeira, especialmente de um banco do porte do Banco do Brasil. Não aconteceria, não aconteceu no passado, não vai acontecer agora, então não. E o FGC, ele é um fundo privado, fundo garantidor de crédito, ele tem, se eu não estou enganado, os dados são mais de 100 bilhões de recursos para bancar algum furo em algum banco. Estima-se que dos CDBs que existem, que estão no mercado e que estão dentro do limite de R$250 mil por CPF, poderia levar a algo como 50 bilhões de reais do dinheiro do FGC, que seria o maior resgate da história, mas não gera crash. Isso não gera crash bancário. Na verdade, vai gerar possivelmente alta de taxa de juros, porque os bancos vão ter que recompor esse colchão do FGC. Então, os maiores bancos serão chamados. Já há estimativas aí de alguns bilhões que os bancos teriam que recolocar no FGC depois desse resgate. Então, ainda não aconteceu, mas é um risco real, sim. Acredita no judiciário brasileiro? Pois eu separei essa como a última resposta. Infelizmente, não. Não acredito. Eu não acredito na justiça no Brasil. E por motivos óbvios. E qualquer um que já tenha tido experiência com a justiça, justiça comum, justiça do trabalho, e agora o que a gente tem visto aí nas cortes superiores, quem tem bom senso, quem defende, sobretudo, a igualdade perante a lei, e é isso que a gente deveria perseguir. Se há uma igualdade que eu defendo, é a igualdade perante a lei. Que a lei seja aplicada igualmente para todos, independentemente de classe social, de cor, de raça, de sexo, não importa. A lei deveria ser igualmente aplicada para todos. O critério que serve para um deveria servir para outro. Infelizmente, não é o que vemos. E por isso, não. Acho que não acredito em justiça no Brasil. Não queria acabar com uma nota assim ruim. Por que eu separei essa pergunta, né? Pô, vamos separar uma pergunta melhor. Não vou encerrar o vídeo ainda. Como sempre, às vezes me perguntam, tá, e o Brasil tem saída, não tem saída? O que vai ser do Brasil? Eu não sei. Não esperem muito do Brasil. Reajustem as expectativas. Realinha a expectativa. Como diz aquele ditado, a expectativa é a mãe da merda. Desculpa o palavreado, mas enfim. É verdade. Quanto mais expectativa você tem, maior a probabilidade de você se frustrar. E eu vejo que muita gente tem altas expectativas com o Brasil, que vai ser o país do futuro, que tudo vai dar certo, e que ano que vem as eleições vão ser as melhores possíveis para o candidato que eu defendo, enfim. E nada disso está sob nosso controle, não tem como de garantir. O que a gente consegue garantir é aquilo que está sob nosso controle. Então, deposite a sua expectativa, a sua alegria, tranquilidade, felicidade naquilo que você pode ter algum controle. Então, é nas relações com os seus familiares, com a sua família, na sua saúde, com a sua empresa, com o seu negócio, nos riscos que você deseja, que você decide incorrer, o quanto que você vai se alavancar, enfim. Essas decisões
familiares, de saúde, financeiras, empresariais, isso está sob o seu domínio e ninguém pode controlar por você. Então, alinhe as expectativas com relação ao Brasil e faça o melhor para você, sua família, seu negócio, suas finanças, e assim você vai conseguir dormir tranquilo e viver uma vida mais alegre e não mais estressado com o ruído e com as notícias de Brasília que revoltam e embrulham o estômago todo santo dia. É isso, então espero sim que tenham gostado mais do Hulk Responde, que desfrutem neste domingo com suas famílias, com seus amigos, e espero ter lavado as louças, e voltamos no próximo. Divulguem aqui o vídeo, compartilhem, se inscrevam no canal, ativem o sininho, e valeu, obrigado, até o próximo.